Olá, amigos! Estou aqui para falar mais um pouquinho da onda do cachorro branco. Falei que a gente ia ficar mais na leitura só do poema Kim, mas é irresistível porque os insights são maravilhosos e a gente, quanto mais reflete, mais a gente expande. Então, lembrando sempre que os significados são percepções de quem faz a leitura e tudo isso, assim, é muito intuitivo, né, então por isso que o recomendado é sempre a gente fazer um mantraquim, e os insights vêm vindo, vêm surgindo, dá espaço para eles, mas fiquei com vontade hoje de falar um pouquinho com vocês, até tive umas experiências interessantes hoje, e a gente está aqui na onda do cachorro branco, a onda do amor, o amor real, né, porque o amor, hoje em dia que a gente fala de amor, não necessariamente é o amor real, a gente chama um monte de coisa de amor que está bem longe do que é a essência do amor, que é aquela manifestação incondicional. Falei já no vídeo de ontem, o cachorro, na sua onda, ele nos ensina o amor, então é uma iniciação na expressão mais pura, mais linda do nosso chakra cardíaco, que quando desperto, quando aberto, quando conectado ao todo, faz fluir uma energia que é de cura, que é de serenidade, que é de segurança da gente estar no caminho certo, porque quando você está conectado ao coração, tudo está perfeito. E essa onda, a gente tem as dicas, né, para poder se iniciar, entrar nesse caminho do coração, nesse canal tão necessário para a nossa existência. E vimos o como o macaco é importante, depois veio o humano, o caminhante, mas eu já vou aqui pular para essas, depois de repente eu até faço as minhas percepções, né, mas hoje a gente já está aqui no guerreiro ressonante. Nossa, o tom ressonante, ele é tão maravilhoso, todos são, né, sempre, mas a gente sai ontem da águia, que também é outro tom incrível, que é o tom ritmo, todos são maravilhosos porque todos compõem uma subida, então a gente tem que ver sempre uma onda encantada como degraus de uma escadaria que está nos levando às alturas mais próximo da totalidade. Sempre a leitura tem que ser encadeada, não dá para fazer leitura de um símbolo solto, assim como na astrologia tarôs ou que onde for. Você pode até fazer, mas o sentido evolutivo, quando a gente faz a leitura para expansão de consciência, para entender os nossos processos, não dá para você tirar um pedaço, né. E toda vez que a gente faz uma leitura solta, fala: "Ah não, esse último estágio aqui estava muito difícil, não passei nele, deixa eu pular", não tem isso na evolução. Mesma coisa que você for fazer uma equação, falar: "Não, aquela linha lá eu vou suprimir porque eu não entendo direito", não vai dar certo o resultado. Se eu for fazer uma receita, falar: "Ah não, não gosto de mexer nisso, não vou usar isso aí que está recomendado para sair certo, porque eu não gosto de descascar batata, eu não gosto de, sei lá, usar esse tempero, aí não vou pôr". Aí ou eu crio e entendo que eu tenho que adaptar, ou se eu pular uma etapa, não vou chegar onde eu quero chegar. Assim é tudo, né, assim é a nossa consciência no seu processo de crescimento, de expansão, e cada estágio desses nos dá tanta dica, tanta informação. A águia, a gente falou ontem que a águia rítmica, que maravilha, porque o tom rítmico é aquele tom cuja responsabilidade dele, a função dele, é gerar o equilíbrio. Então o tom 6 sempre na numerogênese a gente vê, a força do 6 é uma força equilibradora das ideias, dos processos que a gente descobre. Então sempre que a gente está no tom rítmico, a gente tem uma missão de gerar equilíbrio. E quando a gente tem uma águia aqui, a águia é aquela que voa longe, ela vai ao futuro, e quando essa águia está no rítmico, essa pessoa tem que buscar as coisas, as suas buscas têm que serem revertidas para o equilíbrio do seu entorno. Então, imagina que se você é uma águia rítmica, que você estuda, que você busca questões até para você, porque tudo a gente está buscando para o nosso crescimento. Mas uma águia rítmica, tudo que ela tem de visão, de enxergar algo mais além, que é exatamente a criação da mente, um poder da águia, enxergar as coisas de forma ampla, distanciada, de forma panorâmica, ir ao futuro, voltar a trazer coisas interessantes, mas ela tem que colocar isso a serviço de uma harmonização do seu coletivo, porque aqui no tom 6 a gente já começa a falar sobre isso.
Então, isso é bem legal para a gente refletir, porque isso é uma questão até da compaixão do cachorro, né? Que a gente aprende a falar, para que eu aprendo as coisas? Para que eu enxergo? Para que eu vejo? Eu tenho que facilitar para os outros esse processo. E isso na águia rítmica é muito lindo, porque, e vimos também, isso eu falei no vídeo de ontem, que a águia, se ela for desplugada do todo, se ela não estiver conectada ao mago, o mago é o estado de presença, presença atemporal. E a águia, se ela se deixar, às vezes ela vai no futuro, né? Ela vai, e aí gera uma ansiedade, porque eu estou vendo alguma coisa, será que ninguém está vendo? Será que eu estou enxergando isso, você não está vendo? A gente já fica irritado com quem não enxergou. Mas o processo é seu, é você que está enxergando. Então, dá exemplo, torne-se atemporal. Então, essa é uma questão, não sei se está dando para compreender, né, o que eu quero dizer, porque às vezes você vê alguma coisa e os outros não estão vendo, mas não se irrita com quem não está vendo, não se estressa. Torne-se um exemplo, facilita para essas pessoas. Isso é uma águia rítmica. Se acessou o mago, porque o mago é aquela presença. Assim, ele tá quando ele está de fato na presença, ele está na serenidade, né, na magia dessa, falou assim, olha, estou no tempo certo, né? Aquela coisa assim, no tempo certo, você está no seu caminho. É um sábio, né? Quando vai despertando essa energia. E aí essa águia rítmica hoje nos presenteia com um guerreiro. Então, se essa águia fez o caminho certo, se ela soube enxergar o futuro, aprender coisas, conhecer coisas e trazer de volta para o seu mundo, para as pessoas que com ela convivem, ela vai se tornar, ela vai para o próximo estágio desse game, que é o guerreiro amarelo, quando está no ressonante. Gente, o ressonante é uma força na onda encantada, é a força da canalização. Não é à toa que o tom ressonante, vocês sabem que os tons, eles têm relação com as nossas articulações, com as 13 principais articulações. O ressonante é o pescoço, que pega, por consequência, a nossa coluna vertebral, é o nosso eixo, é a nossa antena, onde estão os nossos chakras no campo sutil, que é o que nos cria reverberação com tudo ao nosso redor, é o que você emana, é o que você recebe. Então, tudo que está no tom ressonante naquela onda vai mostrar você num estado de ressonância com o seu coletivo. Eu quero trazer algumas questões, que hoje eu passei por algumas experiências assim e refleti sobre isso. Porque a gente está falando de amor, né? A gente está falando de amor e, por consequência, de compaixão, a lealdade do cachorro, o coração, tudo de bom, de maravilhoso. Mas, às vezes, a gente, deturpadamente, pensa em amor como algo de ser bonzinho, de ser passivo, de ser omisso. E não, o guerreiro ressonante está aqui no centro, no eixo da onda para dizer: o guerreiro, ele questiona, o guerreiro, ele abre caminhos, o guerreiro, às vezes, ele até desagrada quem está ao redor, quando ele está convicto que está agindo com a intrepidez. Intrepidez é uma palavra que a gente não costuma usar muito, mas é coragem. O que é coragem? É agir com o coração. Coragem, ação com o coração. Então, esse guerreiro, quando ele está de fato sintonizado, quando nós sintonizamos o nosso guerreiro, ele não vai ser omisso, porque se ele for omisso, ele vai, na verdade, não está sendo guerreiro. Né? A omissão, às vezes, para você ser bonzinho, tem nada a ver com você ser bom, você ativar compaixão. Às vezes é carência, né? Medo de desagradar, medo de perder, medo de afastar as pessoas. Aí a gente tolera um monte de coisa, mas guarda, remói, cobra. Então isso, observe como ser bonzinho às vezes nos distancia tanto do amor real. O amor real é aquele que você pode ser quem você é, que o outro pode ser quem é, e vocês podem, com honestidade, com clareza, se posicionar. Agora, esse guerreiro ressonante é aquele que é quem ele é, mas agindo com intrepidez, que é a coragem, com o coração, ele se posiciona, mas com amorosidade. Então, esse é o grande desafio, né, que eu acho lindo desse guerreiro ressonante, porque é você assim, o que você tem que fazer? Hoje eu tive duas experiências que, por isso que eu até resolvi até gravar esse vídeo, e que eu tive que me posicionar. De um modo geral, eu sou daquelas, eu tô mais para ser boazinha do que para ser aquela que se posiciona na maioria das situações da vida. A essa altura já aprendi muito, o meu lado boazinha eu já entendi que era carência, tá? Assim, é amor ou carência? Eu faço sempre essa pergunta. E eu entendi que muitas vezes que eu estava sendo boazinha era só minha carência. E aí eu comecei a assumir mais
quem eu sou, meu jeito de ser, o que eu precisava fazer. Aí hoje eu tive uma situação que eu tive que me posicionar assim, mas eu na hora me veio esse guerreiro, assim, porque na outra situação eu engoliria, em outras épocas da vida, né, eu engoliria para passar aquela imagem: "Ah, tá legal, tudo bem, né, não tô ligando", mentira, né. Porque se ficou lá, se tocou você, senão você nem perceberia. Quando a gente não liga, a gente nem percebe. Mas eu me dei conta e eu vi que eu tinha que dar uma resposta à altura, pra posicionar a situação. Mas aí pensei no guerreiro, falei: "Não, como que esse guerreiro intrépido, da coragem, agiria?". Ele agiria com o coração. Eu dei a resposta, me posicionei, mas dei com muita amorosidade. E aquilo me fez bem hoje, né, porque, quando a gente pode ser quem a gente é, isso já te tira um peso. Mas só que se eu for agir como eu sou, e nisso eu causar um dano, um estrago, uma violência, uma agressão, mesmo que verbal ou energética no outro, aí eu não vou sair bem daquele lugar, eu vou sair com outro problema, né, resolvo um e crio outro. Mas não, eu falei o que eu tinha que falar, me posicionei, mas com amorosidade. E aí eu pensei imediatamente, por isso que eu até resolvi vir gravar isso. Porque é exatamente esse guerreiro ressonante, e o guerreiro ressonante, lembre-se sempre disso, ele fala, o ressonante, o tom ressonante, ele fala do que você está criando de ressonância, que energias você cria, mas também do que os outros criam pra gente, porque tudo é um toma lá da cá, né. Eu emano e eu também recebo de quem está ao meu redor. Tem momentos na vida que não adianta você falar: "Ah, eu vou ficar do lado dessa pessoa porque eu sou boa de coração", ou dessa ambiente, seja do que for, né, porque eu sou boa e se eu vou fazer o mal. Não, tá, tem horas que você, para o seu bem e até para o bem do outro, você tem que se afastar. Então, perceber isso, você não vai fazer mal. Se você fizer com o coração, com algo que você possa entender, falar: Essa vibe não bate com a minha", né. Imagina você ter que frequentar um lugar ou você ter que conviver com uma pessoa que está criando dissonância, que está criando um mal-estar, que está criando alguma coisa que não bate com o seu caminho. Aí, se você puder se afastar, maravilha, não mantenham situações em nome de uma bondade ou de um estado compassivo, né, dessa compaixão, porque isso é carência, não é amor. Mas faça isso de forma amorosa. E aí eu vou trazer uma dica aqui bem legal do guerreiro, porque é o seguinte: o guerreiro, gente, olha, ele tá aqui na coluna da onda, né, porque é o ponto aqui, esse é o ponto de equilíbrio aqui da onda encantada, é o tom 7. Quando a gente pensa, assim, tipo, no guerreiro, você pensa, na questão que ele traz, a palavra-chave dele, uma delas, é questionar. E questionar pode ser maravilhoso e pode não ser. Vamos entender quando não é bom, a palavra-chave não é boa, é quando eu estou usando na densidade o símbolo, porque as palavras-chaves aqui são luminosas. Mas se eu deturpar, se eu não souber usar essa palavra-chave, eu vou usar o símbolo, como eu posso usar um signo, uma carta de tarô, uma runa, no lado negativo, no lado denso. Aí, pense o seguinte: os sábios, principalmente o zen budismo, os sábios orientais, quando você chega para receber alguma informação, um novo conhecimento, eles falam assim para você: se esvazie, torne-se uma xícara vazia, torne-se um bambu oco, né? Metáforas que se usam, porque você não pode receber nada novo se você está transbordando de coisas velhas. Aí muitos questionam, o ocidental em geral questiona: como assim? Como eu vou me esvaziar? Você quer que eu aceite tudo? Isso é ficar bitolado? Isso é fanatismo? É isso que a mente ocidental não entende. Por quê? Quando eu vou receber algo novo, é sábio eu me esvaziar. Não é deletar minha experiência ou o que eu penso. É deixar de lado para tentar receber aquilo, ouvir aquilo de uma forma mais neutra. Após eu ter tido experiências com aquele novo conhecimento, ter testado, deixado aquele conhecimento se solidificar em mim, se sedimentar, aí eu vou questionar. Então, não é que os sábios falem nunca questione, jamais, jamais. Os sábios falam: questione no momento adequado. E o ocidental, ele já chega, já viram isso, né? É muito comum, você fala assim, você pega, não acredita em astrologia. Ah, isso aí é uma bobagem. O doutor José Arguelles era uma pessoa controversa, não sei o quê. Aí você pergunta, né?
era aquela clássica pergunta que na astrologia a gente faz muito. Vem cá, quanto tempo você estudou para ter a sua opinião? Quanto tempo você deixou que esse conhecimento entrasse na sua vida, mas de forma diária, cotidiana, conviveu com ele, para que ele pudesse entrar num ponto de gerar em você uma opinião, não uma repetição. Porque a maioria das opiniões que a gente vê por aí são repetições, né? Não acredito em astrologia, isso aí é uma bobagem, não sei o que, não sei isso aqui, aquilo, blá, 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 blá. Aí, quando você faz a pergunta, a pessoa, não, já tá na cara que isso não tem nada a ver. Tá na cara de quem, né? Assim, então, então esse guerreiro, ele se torna um questionador. Olha só, ele é um selo que depois de ter passado pelo humano, o humano é o livre-arbítrio, que as nossas escolhas irão ou não gerar sabedoria, são as palavras-chave do humano. Livre-arbítrio, influenciar e sabedoria. E essas escolhas que eu faço, deixando que elas se tornem o meu caminho, o caminhante do céu, elas vão sendo incorporadas, essas minhas escolhas, para me gerar a experiência necessária para que aí sim eu possa voar longe, enxergar tudo do alto e questionar. Então aqui eu questiono com conhecimento de causa. Então vejam a diferença. E aí, isso é tudo. Então essa questão do questionamento do guerreiro tem muito a ver com o coração. Porque é quando você já tem a experiência introjetada, assimilada, aí sim você pode se tornar o intrépido, o corajoso, aquele questionador, mas ele não é o questionador rebelde sem causa, né? Rebelde sem causa, que ele é igual Urano na astrologia, o aquariano chato, né? Eu posso falar porque eu sou de aquário, já tenho todos esses eus aquarianos dentro de mim. Às vezes a gente é do contra, você quer questionar só para questionar, você vive uma adolescência que não acaba. Daí você tem que parar, respirar e falar, peraí, tô querendo só contrariar? Não, então, só para contrariar, não, vamos respirar e ativar a sabedoria, o que de fato você quer questionar de forma evolutiva, o resto é só para criar polêmica, atrito. Urano conhece isso também. E o guerreiro tem muito esse lado, né? Se ele não for um guerreiro maduro, ele vai ser um guerreiro imaturo, aí ele quer só provocar. Então, no estado ressonante, a gente tem que criar ressonância com o nosso guerreiro maduro, com aquele que acessa a sabedoria do coração, que é da onde essa onda está vindo. E essa sabedoria do coração, gente, quando ela desabrocha, uau, ela é assim, plena de energia de cura, de significado, de coisas assim maravilhosas que são geradas para a nossa vida. Então, esse guerreiro é o guerreiro da canalização, para que a gente canalize o que é melhor para o nosso trajeto, para os caminhos que a gente vai abrindo, e tudo isso é muito maravilhoso, porque tudo isso, se feito nesse estágio, vai nos gerar a cada momento mais proximidade com quem de fato nós somos, com o nosso real ser que está no coração. Não tem como você estar próximo de você sem ser próximo do seu coração, não tem como. Eu estou agindo em função do outro, em função de agradar, de função de não sei o quê, né? Eu não estou próximo do meu coração, e aí eu vou ficando mais preenchida, mais mais leal, a palavra-chave dessa onda, lealdade aos meus valores, aos meus princípios. E se eu tiver que me afastar de algum ambiente, de alguma pessoa, de alguma situação, eu vou fazer isso de forma amorosa, me colocando, me posicionando, mas entendendo que para estabelecer a ressonância que eu preciso para evoluir, que amanhã, aliás, vem a Terra, integridade, eu tenho que estar totalmente conectada a esse centro que pulsa a vida em meu ser. Então, são essas as minhas reflexões de hoje. Espero que vocês estejam tendo uma linda iniciação nessa onda tão sagrada como todas do nosso querido cachorro branco. Com muito amor no coração, saudações cristalinas em Lakesh.